Amém, Jesus? Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos falar com Deus em mais um culto, em mais um encontro com o Senhor Jesus. Quem aqui, irmãos, já conseguiu enjoar de Jesus? Ninguém, né? E quanto mais a gente tem dele, mais a gente quer dele. Amém? Jesus é perfeito. Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade de se reunir e estar contigo. O Senhor em nosso meio é o que distribui o conforto, o poder, a bênção, a graça, o perdão. Por isso nós te louvamos, meu Deus, te adoramos, nos rendemos aos teus pés, pois o Senhor é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o nosso Deus, e a Ti nós glorificamos, e a Ti nós exaltamos. Eu sei, meu Deus, que o Senhor conhece cada necessidade nossa, e com certeza o Senhor virá ao nosso encontro. O Senhor tocará em nós, com as mãos fortes, com as mãos poderosas. O Senhor há de abraçar cada vida aqui, meu Pai. E por isso eu te glorifico, por isso eu te exalto, Senhor. Que o testemunho do meu irmão, da minha irmã, seja grande. Ó meu Deus, que todos os olhos que assistirem a vida da tua serva, a vida do teu servo, possa ver, Senhor, a tua luz. Meu Deus e meu Pai, acenda e receba este culto, Senhor, que apresentamos a Ti de coração. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, a nossa oferta, Senhor. Receba, Senhor Jesus, cada um aqui, que os Teus anjos possam trazer, ó Pai, por ordem Sua, a bênção para cada irmão esta noite, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Dê para Jesus uma linda salva nova. Glória a Deus. Também se sentar, por favor. O que a gente faz para Deus, faça sempre, irmãos. Procure sempre fazer isso. Porque, mesmo que obstáculos sejam lançados no nosso caminho, mesmo que doa, o Senhor, Ele tem como galardoar, recompensar. Hoje eu estava falando para o dono do prédio. Eu disse assim, olha, quando uma pessoa não quer ir para Jesus, não quer fazer o certo, você pode aconselhar, você pode colocar um tapete vermelho, ela não quer, não adianta. Mas quando a pessoa quer, pode encher o caminho de espinho, pode dificultar como for, ninguém vai impedir. E esse querer do ser humano é uma graça que Deus colocou no coração de cada um deles. Por isso, fique tranquilo, fala de Jesus com um sorriso no rosto, faça o que tiver que fazer, não deixe que nada nem ninguém pare você. Louve o seu Senhor, Ele é o primeiro da sua vida. Tudo vai dar certo, tudo vai se apresentar. Amém, Jesus? E ainda que o caminho fique estreito, ainda que há espinho, ainda que há perigos, ninguém vai deter você. Porque operando Deus, quem impedirá? Amém? Mas quando a pessoa não quer, não tem jeito. E vamos orar para que Deus continue falando, despertando. Deus é quem toca a buzina em Sião. Deus é quem dá o alerta. Deus é quem chacoalha a figueira. Às vezes Deus precisa fazer isso, irmão. Dar uns chacoalhões em nós e a gente acordar, entrar para a realidade dele. Porque a nossa realidade é muito fraca. Nós desistimos por pouca coisa, nós paramos por pouca coisa. Mas a realidade dele, irmãos, nada para você. Amém? Palmas para Jesus, bem amém. Glória a Jesus. Glória ao nosso Deus. Essa é uma linda mensagem. Conta a história de Israel, conta também, com certeza, a nossa história. É só nós crermos. Como Deus fez com Israel, Deus será conosco. Deus é o mesmo. Deus
de Abraão, de Isaac e de Jacó, ontem, hoje e eternamente. Está aqui, com o mesmo poderio, pois Deus não muda. O que Ele fez no passado, Ele faz hoje. E o que move a mão de Deus ao nosso favor é a nossa fé. É a nossa fé. Que bênção. Vamos ouvir também a nossa irmã Adriele, né, juntamente com o esposo, o pastor Fábio, também preparar hinos para adorar a Deus esta noite. Quem aqui já recebeu bênção que dinheiro nenhum não pode pagar? Quem já recebeu? Então, glória a Deus por isso. Glorifica este Deus. Oba. Amém. Glória a Deus. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quem crê nisso, guarde essa fé, porque o Senhor Jesus, Ele continua fazendo o que sempre fez. Há quem diga que Ele não faz. Teve um profeta e ele disse isso, que Deus não fazia. O profeta Abacuque. E esse profeta disse assim: Senhor, até quando nós vamos pedir, vamos clamar, e o Senhor não vai nos responder, o Senhor não vai fazer nada. Deus então fala com Abacuque dizendo: abre os seus olhos, Abacuque, e veja as obras que eu faço nesses dias. Se alguém te contar, você não vai acreditar. Irmãos, o nosso Deus não dorme. Às vezes você pensa que Ele não está fazendo, Ele está fazendo. Aleluia! Mas na vida de quem? Sobre quem? Na vida daqueles que têm fé. Que têm fé. É a única forma de Deus operar na nossa vida, através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Bom, está hoje aqui o meu amigo, né? Amigo de infância, o Miro. Nós crescemos juntos. Fazia uns 20 anos que nós não se via, onde nós nos vimos. O apelido dele é Gigante. E eu gostaria que os pastores recepcionassem ele, orassem já por ele nesse momento. Ele passa por um momento muito difícil com a esposa está doente, né? Passando com certeza passando pelo vale, mas tudo é possível aos que crêem. E eu quero pedir para o pastor Cícero, se você tem guardado um copo de água do culto das águas, dê para ele, porque ele vai embora para a cidade dele, quarta-feira, e que ele possa levar as águas desse altar, para ela beber, em nome de Jesus, que ele possa levar a unção dessa casa, que é a casa de Deus. E eu vou cantar um corinho, não sei se o pastor Fábio vai conseguir me acompanhar, mas agora todos os pastores, eu gostaria que se dirigisse ao nosso irmão Miro, desse um abraço, abençoasse ele é nosso visitante, é o nosso convidado especial essa noite. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Em Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Em Jesus estamos dizendo, esta igreja ama você. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Não me importa a igreja que tu és, e aos pés do Calvário tu estás. Se no seu coração é igual ao meu, traga as mãos e Deus verá. Traga as mãos, traga as mãos,
Dá-lhe as mãos e meu irmão será. Dá-lhe as mãos, dá-lhe as mãos, dá-lhe as mãos e meu irmão será. Bom, e qual maravilhoso é. E os irmãos que vão ter comunidade. Bom, e qual maravilhoso é. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. E dê um sorriso pra ele. Almas para Jesus, pra galera. Aleluia. Amém, Jesus? Obrigado, pastor. Deus abençoe. O pastor Cícero vai pegar aí uma água. É a água do culto bem das águas. Ele vai até você. Ele está orando para que essa água seja entregue no destino certo e que, ao viajar tão longe, possa causar um efeito poderoso da parte de Deus. A Bíblia diz que a promessa de Deus, o poder de Deus, diz respeito aos que estão perto e aos que estão longe. A esposa do nosso irmão Miro está longe, mas o poder desta casa vai alcançar ela lá. Amém? Através dessas águas, em nome de Jesus. Amém? Uma coisa estou sentindo aqui e agora, e Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui e agora, e Deus está neste lugar. E Deus está nesse lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, e Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, e Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Que Deus está neste lugar. Salvas para Jesus. Vem, galera. Glória a Jesus. Podemos sentar, vamos ouvir o pastor Claudinei dar um testemunho. Deixa eu agradecer a Deus. Muito obrigado. Pode agradecer, pode agradecer. Muito obrigado. Aleluia, Deus. Vamos ouvir o pastor Claudinei. Dê para Jesus uma linda salva de palmas. Oh, glória a Jesus. Amém. Salve, amada igreja, tua paz do Vanilei. Eu senti uma emoção tão grande assim, acho que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai na fé, amigo. Amém, igreja. Amém. Antes de dar o testemunho, eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e na vida daqueles que eu amo. Também quero agradecer a todos que oraram pela minha mãe voluntariamente e involuntariamente. Quero agradecer ao pastor Edgar, que atendeu o meu chamado, atendeu o meu pedido, foi orar pela minha mãe, o esposo da irmã Franciele também foi orar. E eu falei que eu ia dar o testemunho da minha mãe quando tudo tivesse se resolvido. Aleluia. Não é fácil. Ao longo desses anos, 2 anos para cá, estamos passando uma luta grande com minha mãe. Mas é uma mulher de fé. Por isso que eu digo que não é placa de igreja que move o milagre. É a fé que nós temos nele, em Cristo. E com a fé dela, e com a fé de todos os irmãos que oraram, que fizeram um ciclo de oração. Minha mãe, ela foi diagnosticada com uma broncopneumonia muito forte. Foi internada às pressas, ficou 3 dias esperando uma internação, uma vaga no hospital da Santa Casa.
E quando ela deu entrada na Santa Casa, o quadro clínico dela era desfavorável. Os médicos tentaram de todas as maneiras. Chegou o momento em que um dos médicos chegou para um da família e disse: estou liberando a visita, porque ela não tem mais chance de vir. Os pulmões foram 90% afetados. Ela não respira, ela estava respirando com 8 litros de oxigênio. E nós começamos a ficar desesperados. Eu não conseguia trabalhar, e num dia na empresa eu sentei e comecei só a chorar. Chorar, 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 se lamentar. Todo um conjunto de oração, nunca vi tantas pessoas orando, pessoas que eu não conheço, nunca ouvi falar. Ao ponto do lugar onde minha filha trabalhava, as pessoas, nós estamos orando por ela, a igreja, os pastores. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus não queria ver só isso. Deus queria ver a minha fé. Aleluia, Deus. E quando eu estava chorando, Deus sussurrou no meu ouvido e disse: cadê o homem que prega uma fé genuína? Deus falou: você é Jeremias, profeta chorão? Onde está a tua fé? Foi onde eu levantei, de onde eu estava, dentro da empresa, enxuguei minhas lágrimas, apontei o dedo para cima e falei para Deus: se é fé que o Senhor quer em mim, então o Senhor vai ter, mas o Senhor vai fazer a tua parte. Eu enxuguei minhas lágrimas e falei para Deus: todo mundo na empresa vendo, tirando sal, e eu apontando o dedo para o céu, dizendo: então é fé que o Senhor vai ter em mim. Aleluia. Se é fé que o Senhor está me pedindo que eu prego essa fé, então é fé que o Senhor vai ver a partir de hoje. Enxuguei minhas lágrimas, voltei a trabalhar. 10 minutos depois, minha filha manda uma mensagem dizendo: pai, se a avó teve fé para ressuscitar o meu tio, que estava 90 dias desacordado, dado como morto, e no último, quando desligaram o aparelho, ele ressuscitou, respirou, então a avó tem fé para sair dessa. Aleluia, glória a E Deus. imediatamente Deus me levou a 2 Reis, dizendo para mim, onde fala da passagem, onde jogaram o corpo numa cova, onde estavam os ossos de Eliseu. E quando tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Foi aonde Deus me lembrou que quando minha mãe conseguiu trazer de volta a vida do meu irmão, ela pegava água no nosso saudoso, que já está na glória, Davi Miranda. Deus me fez lembrar. Glória a Deus. Então eu cheguei em casa, coloquei um copo de água na oração de cura divina do Davi Miranda e deixei a noite toda. Na terça-feira era eu que tinha aqui no hospital. Falei para Deus: é a sua hora, é o seu momento. E quando eu coloquei o pé dentro da porta, a primeira coisa que minha mãe disse: tenho sede. Glória a Deus, aleluia. Eu falei: é agora. E o copo de água que eu coloquei para orar a noite inteira, comecei a dar. Oh, Deus. 3 dias depois, os médicos chamaram a família dizendo que não sabiam o que estava acontecendo, porque a cada dia os pulmões da minha mãe iam se abrindo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Os pulmões que estavam com 10%, em 3 dias já estavam com 60%. Aleluia. O que estava morto começou a ter vida. Glória a Deus. Deus que é, glória a Deus. 5 dias depois deram alta para ela, mas disseram: ela vai com oxigênio para casa, vai ficar no oxigênio. Ela veio para casa numa cama hospitalar, com oxigênio. Eu disse para Deus em oração, ajoelhado na cama dela, com ela dormindo. Eu falei: Deus, o Senhor disse que era para mim ter fé. Eu não aceito milagre pela metade. O Senhor não faz pela metade, o Senhor faz pelo inteiro. Então eu não aceito minha mãe com esse oxigênio dentro de casa. 2 dias depois, veio os médicos da prefeitura dentro do lar, os médicos do lar. No 10º dia, os médicos disseram: pode tirar o aparelho, ela não precisa mais de oxigênio. Aleluia. Glória Glória a a Deus. Deus. Glória a Deus. E até hoje, ela está sem o oxigênio. Aleluia, glória a Deus. A saturação dela
é de 99%. Batimento cardíaco excelente. Glória a Deus. Aleluia. O que eu quero dizer com isso? Que o milagre vem Aleluia. quando Deus quer, ele vem. Quando Deus falou para mim, cadê a tua fé? Foi aonde que eu parei de me lamentar. Me coloquei como profeta de Deus verdadeiramente. Aleluia. Eu disse para Deus assim, Senhor, nos dá a graça, porque o sonho dela é partir dentro da casa dela. Não morrer no hospital, mas dentro da casa dela. Eu disse para Deus, nos dá essa graça, para que ela possa voltar para casa. E ali ela partir, ela saber que todos nós a amamos. E que ela possa saber que quando ela partir, o Senhor levar ela para agora, ela sabe que ela sempre vai ser amada e bem lembrada. Eu não sei quanto tempo resta para ela aqui, né? Mas eu sei que ela está lá conosco, sorrindo, brincando e se divertindo com o Senhor. Glória a Deus. Não creia, porque ainda que seja impossível para você, Deus faz o impossível quando se Glória der. a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Deus abençoe o nosso irmão, a mãe dele. Deus continue abençoando em nome de Jesus. Quero dar aqui meus parabéns para a esposa do nosso irmão Geraldo, né? Está fazendo aniversário. Que Deus possa te dar o melhor e o maior presente, que é a presença do Espírito Santo em porção dobrada, porque eu já sei que ele mantém essa presença. E que o Senhor Jesus continue fazendo da irmã essa mulher forte, virtuosa, que sempre fez. Parabéns pelo seu aniversário, parabéns, Geraldo, pela esposa que tem. Deus abençoe mesmo, né? Uma irmã firme e constante, desde o dia que colocou os pés nesta casa. Deus abençoe. Palmas para Jesus pela ela. Deus abençoe o nome do seu Deus. Aleluia. E hoje, irmãos, eu convidei o pastor Fábio para trazer a palavra. Para mim é um privilégio, é uma honra poder ouvi-lo, né? Praticamente nós acompanhamos toda a ascensão, né? Batismo, toda a ascensão. É um vaso escolhido, irmãos. Amém? E hoje ele vai trazer a palavra de Deus para os nossos corações. E eu gostaria que vocês abrissem o coração, porque Deus sempre dá para ele uma palavra diferente para nós. Uma palavra que a gente precisa ouvir. Então vamos ficar aqui de pé, Depois, se ele sentir, ele vai fazer a parte da oferta, do dízimo, ou pode deixar também para os irmãos depois do culto trazer a oferta, trazer o dízimo. Vai dar mais oportunidade para a esposa. Eu tenho certeza que Deus vai usar ele como sempre usou. Amém? Oremos. Pai Santo, aqui está o teu servo. Hoje, com certeza, escolhido por ti para trazer a tua palavra. Nós apenas fizemos o convite. Mas o Senhor que escolheu, que trouxe ele hoje aqui para nos dar a tua palavra, meu Deus. E que o Senhor também use a vida dele para nos dar a tua bênção. Que através dele, Senhor, nós podemos ser abençoados. É um homem de ligação esta noite. E ao nos abençoar, Senhor, que a sua glória seja vista em nome de Jesus. Amém? Palmas para Jesus e receba com alegria do pastor Cláudio. Glória a Deus, para o Senhor Jesus. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. E o privilégio é meu, viu, pastor? Poder estar aqui no meio de tantos altos e baixos. Em 22 anos ainda estamos aqui. Glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia, Deus. Amém? E a nossa vida é assim, né, irmãos? Altos e baixos. Mas o importante é que nós temos sempre que apontar para Jesus.
E aí, mesmo o dia que a gente estiver lá embaixo, Ele vai lá e levanta a gente. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje um texto muito abençoado da palavra de Deus, um texto gostoso de se ouvir e muito mais ainda de se colocar em prática. E nós vamos começar lendo no livro de Daniel, capítulo 2. Não precisa ficar de pé, só coloca, deixa só a Bíblia, capítulo 2 do livro de Daniel, capítulo 2, versículo 22. Daniel 2, 22. É um texto muito conhecido sobre a oração de Daniel. Eu ia ler, na verdade, Amós capítulo 3, versículo 7, que diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar hoje, irmão, sobre a revelação de Deus, sobre as coisas que Deus revela, sobre as coisas que Deus mostra. Quem estiver pronto para ler, diz amém. Amém. Daniel 2, 22. Diz assim: Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. Amém? Ele conhece o profundo e o escondido. Nosso Deus nos conhece. Nesse texto em específico, nessa passagem, Daniel está orando a Deus. Ele está falando com Deus. E a gente vai encontrar outras passagens, tanto no Antigo como no Novo Testamento, falando que Deus revela o escondido, revela o íntimo e o profundo. No Salmo 25, fala que Deus revelará para nós o seu segredo. No livro de Amós, como eu já disse, capítulo 3, versículo 7, fala que o Senhor não faz nada sem antes revelar a seus servos, os profetas. E quando falar um pouquinho sobre Daniel primeiro, quando a gente está falando sobre Daniel, nós estamos falando sobre o homem que viveu debaixo das revelações de Deus. Deus usa ele para revelar o sonho do rei. Deus usa ele para revelar até o futuro, até tempos que ainda estariam por vir. Lá nos capítulos seguintes do livro de Daniel, um homem que entendeu o que era viver debaixo da revelação de Deus. Teve um episódio onde uma mão escreve na parede, Deus vai lá e revela também para Daniel. Quantas coisas maravilhosas Deus revelou para Daniel, através de Daniel. E ele é um exemplo a ser seguido. Um homem que orava 3 vezes por dia, tinha uma vida com Deus, desde a juventude. Por isso Deus revelava tudo a ele. Mas hoje, irmãos, texto que eu quero mais trazer à memória hoje nos irmãos, lá em 2 Reis, capítulo 6. Não precisa abrir, mas eu vou abreviar para os irmãos a passagem. Conta a história que o exército inimigo do exército de Deus estava planejando fazer campanas contra o exército de Deus, fazer armadilhas. E pensando, quando o exército de Deus passar por aqui, a gente pega ele. Vamos fazer uma armadilha aqui, e assim que eles passarem, a gente surpreende eles e vence a guerra. E eles faziam todo aquele acampamento, ficavam esperando na expectativa, né, de pegar o exército de Deus desprevenido. Só que o exército de Deus nunca passava por lá. Aí eles mudavam a estratégia, vamos fazer uma armadilha em outro lugar, vamos ficar de campana ali em outro lugar, que aí eles vão passar por ali. E o exército de Deus nunca passava por ali, não caía nas armadilhas do exército inimigo. Então o rei, ou o capitão do rei, foi lá, chamou os seus grandes e falou assim: não é possível, provavelmente tem algum traidor aqui entre nós, provavelmente alguém está entregando para o rei de Israel aonde a gente está fazendo armadilha, porque ele não passa nunca por aqui. E aí um deles levantou a mão e foi lá e falou assim: não, rei, ninguém está entregando os seus planos, ninguém está te traindo. O que acontece é o seguinte: lá em Israel tem um homem que Deus revela para ele tudo o que vai acontecer, e Deus está revelando para ele a sua armadilha aqui, por isso que Israel não passa. Deus revela para ele, e aí a gente não consegue pegar eles. Então, essa já é a nossa primeira lição. Deus revela para os servos dele aonde o mal está, para que a gente não caia nesse mal. Deus revela para nós aonde as armadilhas do nosso adversário estão instaladas, para que a gente não passe por ali.
E a maioria todas essas revelações estão na Bíblia. Mas Deus ainda usa profeta, irmãos. Deus ainda usa os servos dele. Para que a gente não venha cair nesse tipo de armadilha, para que a gente não venha cair nas armadilhas do nosso adversário. Mas então o rei fala assim: vamos atrás desse homem, vamos buscar ele, vamos acabar com ele, porque a gente precisa vencer essa guerra, a gente precisa derrotar Israel. Então vamos atrás de Eliseu. E aí o texto segue, dizendo que Eliseu estava lá, na vida dele, seguindo a vida dele, com o moço dele. De repente o moço dele fica assustado. Tem um exército inimigo cercando aqui onde a gente está, e agora a gente vai ser preso e a gente vai morrer. O que a gente faz? Aí Eliseu fala pro moço dele, que era o ajudante dele: calma, fica tranquilo, fica em paz. E Eliseu ora a Deus. E na hora que ele ora a Deus, a Bíblia diz que Deus dá uma visão para esse jovem. E esse jovem, quando abre os olhos, ele vê um monte onde ele está, todo cheio do exército celestial, todo cheio do exército de Deus, guardando eles, e vendo que o exército que estava com eles era muito maior do que aquele que vinha contra eles. Então a oração de Eliseu foi: Senhor, abre os olhos desse moço. E Deus abriu. E esse moço viu que muito maiores os que estão conosco, que os que estavam com Eliseu, do que aqueles que vinham contra ele. E a história segue, irmãos. Eu não vou me ater muito à história. No final, o que aconteceu? Deus continua sendo vitorioso, o servo de Deus continua sendo vitorioso, e Deus deu vitória para Eliseu, a ponto de Eliseu até não destruir aquele exército, mas dar comida para eles, porque Deus tinha uma obra para fazer. Mas o que essa história nos ensina? O que esse texto de que Deus revela o íntimo e profundo tem para nos ensinar? Nós vivemos nesse mundo, irmãos, e o mundo é um lugar difícil de se viver, sim ou não? Nós estamos vivendo dias difíceis, dias complicados. E nós, como povo de Deus, nós como escolhidos de Deus para estar aqui, fomos chamados para viver não pelo que vemos, mas para viver pela palavra de Deus, sim ou não? Nós fomos chamados a viver pela fé, Hebreus capítulo 11, e não por aquilo que a gente vê. E Deus nos traz hoje essa palavra porque quando a gente olha hoje uma notícia de TV, ou lê um jornal, ou alguma notícia pela internet, a gente vê problemas no governo, problemas das queimadas que tem atingido o Brasil, problemas de várias naturezas. Aí o que a gente faz? Se abala. Essas coisas que temos visto e ouvido tem feito a fé de muitos cristãos se abalarem. Por isso nós voltamos no princípio hoje, para Deus nos lembrar que nós não vivemos por aquilo que a gente vê, nós não vivemos por aquilo que a gente escuta, a não ser que a gente esteja escutando a palavra de Deus. Nós vivemos pela fé, e a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus, não de ouvir uma notícia, não de ouvir que as coisas no mundo estão difíceis, não de ouvir e agora quem vai trazer solução. O Senhor Jesus é quem nos traz a solução. E o tempo hoje que nós estamos vivendo é um tempo que Deus nos tem trazido a memória de que nós precisamos voltar a viver pela fé na palavra de Deus, pela fé no Filho de Deus, e não pelas coisas que a gente vê. Quando a gente olha para a nossa vida, quantos problemas a gente não vê? Quando a gente olha para a nossa vida, quantas razões a gente não tem para desanimar, entregar os pontos e dizer: não vai dar certo, não vou conseguir mais, não tenho mais força para ir além. E aí a gente se abala. Aí primeiro pensamento: não consigo mais orar, não vou mais na igreja, não consigo mais confiar nas promessas de Deus. Quem já se sentiu assim? Eu tenho certeza que a maioria. Eu já me senti assim. E aí o nosso Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que Ele nos traz à memória mensagens como essa. Então volta lá no servo de Eliseu, volta lá em Geazi. Eu acredito que era Geazi ainda nessa época, não tenho certeza. Mas volta no servo de Eliseu, que quando a gente fala servo do profeta, irmãos, é o aprendiz de profeta. Ele estava andando com o profeta para substituí-lo quando Deus o chamasse, enfim. Era um aprendiz de profeta. Então o servo dele está lá, vivendo a sua vida. De repente, quando ele olha um exército inimigo gigantesco cercando eles para destruir, para matar, o desespero vem.
O desespero bate, o desespero bateu. Ele fala para Eliseu: e agora? Vamos morrer? E agora? O que resta para nós? Eliseu então ora e fala: Senhor, abre os olhos desse moço. Mostra para ele, Senhor, porque a gente é diferenciado nesse mundo. Mostra para ele, Senhor, a diferença entre o justo e o ímpio. Mostra para ele que nós não fomos chamados aqui nesse mundo para simplesmente ocupar um espaço nesse mundo. Nós fomos chamados para ser o sal dessa terra, a luz desse mundo, para que quando a gente olha para nós, vejam e ouçam testemunhos como que a gente ouviu agora. Para que quando olhem para nós, vejam e falem assim: esse povo de Deus a gente não pode mexer. Lembra lá no Antigo Testamento, quando o povo de Deus tinha que passar por algum lugar? Eles vinham andando de lá do Egito até a Terra Prometida, 40 anos de caminhada. Aí andando, eles tinham que passar por certas terras e tinha reis que não deixavam passar. Falavam: não, aqui você não vai passar. Você chegar aqui vai ter guerra. E aí Deus foi sendo tanto com Israel, Deus foi sendo tanto com eles, que chegou um momento que a Bíblia diz que a glória de Deus e o temor de Deus ia na frente do povo de Israel, que o povo ia sair na frente para eles passarem. Porque a glória de Deus sobre a vida deles era tão grande, e a fama, o nome deles era espalhado pelo mundo. Quando ouviam falar: o povo de Israel está vindo, eles vão passar, abre caminho. Não para na frente desse povo não, porque parar na frente desse povo é problema. É assim que Deus quer nos usar. É assim, é para isso que nós fomos chamados. É assim que cada um de nós precisa ser visto por esse mundo e pelo inferno também, irmãos, porque nós não estamos sozinhos. Então Geazi se desespera. Eu estou com um texto aberto aqui, se você quiser abrir para acompanhar. É 2 Reis capítulo 6, versículo 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Versículo 16. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos desse moço para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Como eu disse, o texto segue. E Deus deu vitória para esses dois homens, irmãos, porque eles oraram. Porque Eliseu era um profeta de Deus. Agora, vamos fazer um paralelo dessa passagem com a nossa vida. Quantos motivos, quantos problemas, quantas situações nós tivemos que bater de frente, e na hora que a gente bateu de frente, nós olhamos com os olhos físicos, ouvimos com os olhos físicos, e pensamos como Geazi, pensamos como esse moço: e agora? Como que eu vou vencer isso? Como eu consigo passar por uma situação dessa? E aí mais uma vez eu digo, eu vou dizer isso várias vezes hoje: Deus nos traz memória pelo seu amor, de como nós não estamos sozinhos. A única coisa, olha só, presta atenção, Eliseu não orou para descerem anjos do céu. Ele não orou para descerem cavalos de fogo do céu. Ele só orou para que o moço pudesse ver. Às vezes, a gente esquece disso. A gente não precisa o tempo todo: Senhor, manda anjos aqui, porque já tem anjos aqui. Às vezes a gente só precisa ver. Às vezes a gente só precisa lembrar que os nossos olhos espirituais precisam estar mais abertos do que os nossos olhos físicos. Os nossos olhos espirituais, eles precisam ser aqueles que regem a nossa vida nesse mundo, irmãos, e não os nossos olhos físicos. Porque os olhos físicos vão te trazer desânimo, vão te trazer falta de esperança, vão te fazer olhar para o governo e para tudo de ruim que está acontecendo no mundo, vão te fazer olhar para tantas coisas e voltar para trás e desanimar. Então só o que nós precisamos fazer é: Senhor, abre os meus olhos, porque eu não estou conseguindo mais ver. Eu não consigo mais olhar. Quando eu olho para mim mesmo, eu me vejo só e eu me sinto só. Mas a palavra disse aqui, e ela diz para nós hoje: nós não estamos sozinhos. Aleluia. Você não está sozinho.
Não precisa nem orar para Deus descer cavalos de fogo aqui hoje. Eles já estão aqui. A gente só não está conseguindo ver. Geazi só não conseguia ver. Por isso que ele se desesperou. A gente só se desespera diante dos problemas porque a gente esquece de olhar para o tamanho do nosso Deus. A gente esquece de olhar para o tamanho daquele que nos criou e daquele que pagou um alto preço para que nós tenhamos uma vida abundante, para que nós tenhamos uma vida plena. Mas então a palavra dessa noite, irmãos, tem a ver com nós, igreja, dar um passo para trás e voltar a viver pelas revelações de Deus. Parar de viver por aquilo que a gente vê, parar de viver por aquilo que a gente escuta, mas viver pela revelação de Deus. Eu estava ouvindo um tempo atrás alguns pregadores dizendo pela internet: não existe mais revelação de Deus. É uma pena que esses que pregaram acreditem nisso, porque eu acredito na revelação de Deus. Eu acredito que Ele revela até hoje. Eu acredito que Ele já trouxe revelações aqui nesse culto. Várias revelações. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? É por isso que a palavra de Deus disse que nós não devemos andar por vista. Nós andamos por fé. Por vista, vou tropeçar. Por vista, vou desanimar. Mas por fé, eu vou entender e eu vou conseguir enxergar com os olhos da fé que eu não estou sozinho, que não importa o tamanho do exército que me cerca, eu não estou sozinho, eu não estou desamparado. Nós não estamos desamparados, não importa o tamanho da situação. Ainda que a situação pareça ser maior do que eu, maior do que o meu Jesus, ela não é. Ainda que o exército seja gigantesco, maior do que o nosso Jesus, ele não é. Lá no final, eu falei que Deus usou Daniel até para as revelações do futuro. Lá no final você vai ouvir que todos os exércitos que existirem durante uma guerra, na guerra final, o Senhor vai destruir com um sopro da sua boca. Então não existe exército maior do que o nosso Deus. Não existe problema maior do que o nosso Deus. E se quem rege a sua vida é a revelação de Deus, é a visão celeste, não a visão física, você vai começar a ver, eu vou começar a ver e entender que eu não estou sozinho, que nós não estamos sozinhos. Aleluia! E eu glorifico a Deus por essa palavra. Irmãos, quantos de nós temos dado um passo errado nesse mundo? Porque nós esquecemos de buscar a revelação de Deus para tomar as nossas decisões. Sabia disso? Às vezes até para a gente acordar de manhã e escolher que roupa eu vou usar, é maravilhoso se a gente puder contar com Deus. Sabia disso? Eu já vi isso acontecer, eu já vi na minha vida, eu já presenciei, saindo de casa, aquele sol, e eu falar, Senhor, que roupa que eu coloco hoje? E meus olhos apontarem para uma opção que não era a melhor para aquele dia. Mas eu vou confiar em Deus. E às vezes parece que é loucura viver assim, né? Que loucura, viver... Glória a Deus, que parece loucura para o homem, mas para nós seja aquilo que Geazi viu, para nós que a gente veja o exército de Deus. E eu coloquei um exemplo, estava um calor horrível, e eu coloquei uma blusa de manga. Falei, meu Deus, mas eu vou cozinhar aqui durante o dia. E depois do almoço o tempo virou, e um frio. E aí eu vi, olha, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe de tudo que acontece. É como se você estivesse saindo de casa no sol e você ouvir aquela voz assim, leva o guarda-chuva. De repente, vira o dia, a chuva começa a descer. Porque Deus, Ele quer cuidar de nós em todos os detalhes. Em todos os momentos do nosso dia, Ele quer cuidar de nós. Até naquilo que a gente come, nas decisões que a gente toma, na roupa que a gente veste, no relacionamento que a gente tem. Sabia disso? Eu ouvi um dia um grande amigo, na verdade, me falou assim: irmão, eu creio que você escolhe com quem você quer casar e ora a Deus e Deus abençoa. Eu falei, irmão, eu creio diferente. Eu prefiro deixar Ele escolher por mim. Eu prefiro deixar Ele escolher, porque se eu escolher eu vou errar. Ele não erra. Nosso Deus não erra. E a nossa vida, irmãos, isso abre um parênteses para dizer uma coisa muito importante. A vida do cristão não é assim: eu decido e peço para Deus abençoar e está tudo certo. Isso é quase que tentar a Deus. Eu vou escolher aqui e Deus abençoe. Não é assim, irmãos. A gente aprendeu pela palavra de Deus que o melhor é: Senhor,
É o Senhor que vai me fazer escolher e não errar. Não me deixe errar, Senhor. Me ajuda a tomar a decisão certa. E Ele ajuda. E Ele faz. Nós estamos hoje ouvindo essa palavra porque o Senhor quer trazer isso de volta no nosso coração. Ele quer que a gente volte a viver pelas revelações do mistério de Deus. Eu não estou falando dos mistérios de começar a pular. E se Deus der isso para mim, glória a Deus. Por que não? Mas que nós possamos voltar a viver pelas revelações de Deus. E não pelas coisas que o mundo vai trazer. Você sabe que existiu um tempo, eu acho que muita gente já deve ter passado por isso, que você liga a televisão, você fala assim, eu nem vou ligar no jornal, porque vai ser só tragédia, só notícia que vai trazendo a nossa fé para baixo, sabe? Que vai fazendo a gente pensar, Senhor, por que que essas coisas acontecem? E vai começando a colocar em xeque a nossa promessa, a promessa que Deus tem para as nossas vidas. Então a gente precisa escapar dessas coisas e dizer, ainda que o mundo me tenha como um quadrado, digamos assim, eu prefiro deixar que o Senhor tome as decisões na minha vida. Prefiro deixar que o Senhor decida para onde Ele quer que eu vá, que caminho Ele quer que eu tome. Porque se eu escolher, eu posso errar. Lembra da decisão entre Abraão e o sobrinho dele, Ló? Eles tinham dois caminhos. Ló escolheu aquele que aparentemente para ele seria o mais bonito, o mais fácil, o melhor, e não é o caminho certo. Por isso precisamos deixar sempre o Senhor escolher. Mas a história de Eliseu então termina, essa história, esse texto que a gente viu, ele termina de uma forma linda, porque até esse exército inimigo, Eliseu escolheu não destruir. Eliseu escolheu mostrar que o amor de Deus é maior do que todas as coisas. E a graça de Deus é maior do que a guerra. E a graça de Deus foi que venceu essa batalha aqui. Então pense, irmãos, quantas vezes você sai na rua de manhã e sem a revelação de Deus, você não sabe o que te espera lá na esquina. A gente não tem ideia de quantos livramentos Deus nos dá. Livramento de acidente, livramento de tanta coisa ruim. Quando nós dizemos, Senhor, revela a tua vontade. Eu estava até falando com a minha esposa ontem. A gente estava falando, o que a gente vai fazer amanhã cedo, né? Vou acordar cedo e vou buscar Deus na palavra. A primeira coisa. Eu não sou louco de subir em cima de uma moto e viajar para Vinhedo sem antes ter buscado a Deus. Então a gente não pode ser doido de tomar um passo que seja, um qualquer, nesse mundo, sem ter encontrado a Jesus primeiro, irmãos. É isso que a palavra de Deus está trazendo para nós hoje. Então Daniel orando, Senhor, o Senhor revela todas as coisas. Eu sei que o Senhor pode revelar o meu dia. Eu sei que o Senhor pode trazer o livramento para mim nesse dia. E eu sei que em muitos momentos da minha vida, eu tomei decisões que eu achei que eram certas. Eu não consultei ao Senhor para tomar certas decisões. E talvez eu não seja o único com esse pensamento aqui. Talvez mais alguém aqui compartilhe comigo desse pensamento. Talvez você também tenha tomado decisões erradas na vida, porque não consultou a Deus. Mas o Senhor pode transformar todas as situações em algo maravilhoso, como Ele fez aqui, com esse exército no final. Ele transformou uma situação que era um cerco, que o exército inimigo fez para destruir, para matar. O Senhor transformou isso em algo maravilhoso. E é isso que Ele quer fazer conosco essa noite. Então eu te convido hoje, irmãos, vamos voltar lá atrás, vamos voltar lá na raiz, vamos voltar lá no começo, lá no primeiro amor, voltar e falar, Senhor, quando foi que eu parei de viver no sobrenatural, que eu nem lembro. Eu também estava conversando isso no carro com a minha esposa ontem. Sabe aquele versículo de Apocalipse 2:5, se eu não me engano? Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta ao teu primeiro amor. Alguém já viu esse versículo? Sabe que esse versículo é um versículo de esperança, né? Mas sabe o que é mais duro e mais difícil nesse versículo? É que a maioria nem lembra que caiu. Sabia disso? Lembra-te de onde caíste e arrepende. Tem muita gente que nem sabe que caiu. Ele continua de pé, ele continua andando. Tem muitos irmãos, não se ofenda com o que eu estou dizendo. O Senhor está trazendo para a nossa edificação. Mas tem muitas vezes na nossa vida que o Espírito Santo de Deus sai de nós e a gente nem percebe. O Espírito Santo se aparta de nós por causa das nossas decisões que a gente toma sem consultar Ele.
O Espírito Santo sai e a gente nem percebe, sabia? Não é que ele sai, é que ele fala, por aqui, nesse caminho eu não posso ir com você. Você está escolhendo ir por esse caminho eu não posso ir, porque esse caminho não glorifica o Pai. Nós temos que viver uma vida que glorifica o Pai, e Ele nos guarda de todos os males dessa terra. Pensa numa coisa, vamos fazer uma viagem bem doida. Imagina que você está agora, nesse momento, sentado numa cadeira, do lado do Senhor Jesus, lado a lado, fisicamente, você está do lado de Jesus, e você está no lugar onde você está vendo a sua vida lá embaixo, você está se vendo. Pensa que você está se vendo viver os seus dias, e aí imagina que você está se olhando e pensando, Senhor, olha, por que eu fiz aquilo? Por que eu tomei aquela decisão ali? Se eu tivesse ido por ali, tinha dado tão certo. Se eu tivesse tomado aquela decisão e não essa, olha como as coisas teriam sido diferentes. Se isso fosse um jogo, parece que a gente está trapaceando, né? Fala, olha, parece que eu estou trapaceando. Mas você sabia que é isso? O Evangelho é isso. A gente tem essa vantagem total. É como se eu estivesse olhando a minha vida e falando assim, se eu fizer se eu tomar aquela decisão ali, a vitória está ali, tenho certeza absoluta. Então eu vou por ali. Só que aí eu saio desse lugar alto e vou lá embaixo e eu vivendo de novo. Aí eu esqueço de buscar a resposta do Senhor Jesus. De falar, Senhor, por onde eu vou? Que caminho eu devo tomar? Porque eu não sei o que me espera lá na frente. Tinha um profeta lá em Israel que revelava para o rei. Rei, não passa por ali não, que ali o inimigo armou um laço ali. Não vai ali hoje. E o rei ouviu. O rei não ia por ali. E nós? Existe um profeta? Existe um profeta na sua vida? Tem alguém sentado do seu lado ou não? Olha do lado se tem alguém sentado. Tem? Então existe um profeta. Então existe alguém que você pode falar, Senhor, usa meu irmão, usa meu esposo, usa meu pastor, usa Senhor, mas não deixe eu tomar um caminho errado. Às vezes, irmãos, a nossa sabedoria se disfarça de revelação, sabia? A nossa sabedoria se disfarça de revelação. A gente fala assim, eu vou mudar de igreja, eu vou sair do meu emprego, porque não dá certo, porque pela minha sabedoria esse não é o caminho. Mas a sabedoria que nós temos que seguir é a sabedoria que vem do alto, de Cristo. É aquela sabedoria que é pura, santa, imaculada. É essa sabedoria que a gente precisa seguir. Porque eu não sei o laço que tem para mim lá na frente amanhã, mas Deus sabe. E Ele quer revelar para nós cada detalhe da nossa vida. Cada detalhe, até a comida que a gente come, pensa no tipo de comunhão. E o Senhor Jesus quer ter esse tipo de comunhão com a gente. Eu sei que tem pessoa que pode ouvir e falar assim, está exagerando. Isso é exagero, até a comida que eu como? Até a comida que eu como. O pastor Sidney vai lembrar, acho que 20 anos atrás, quando o Senhor Jesus falou para ele, para de tomar Coca-Cola. Lembra, pastor? Por que Jesus ia se importar com isso, irmãos? Ele se importa com a Coca-Cola? Não, ele se importa com o pastor Sidney. E se importa com a saúde dele, com as decisões que ele toma, em que todas as decisões que ele toma glorifiquem a Jesus. Então, essa é a revelação da palavra para nós essa noite, que nós precisamos voltar a viver pela revelação de Deus, porque Deus colocou um profeta, que é o nosso pastor presidente, e vários outros profetas à nossa volta, que nós podemos consultar. E existe um lugar, irmãos, existe um lugar que nós podemos dobrar os joelhos e a revelação vem. Que lugar é esse? É em Israel? É no monte? É na sua cama? É no banheiro do seu trabalho? É onde você estiver? É no seu quarto? Onde você dobra o joelho e fala, Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pelo fôlego que eu estou tendo hoje. Qual o caminho eu devo seguir hoje? Sim. Que decisão eu preciso tomar? Que roupa eu devo usar para ir para o trabalho hoje? Senhor, eu tenho 1 hora livre. Eu devo assistir noticiário, devo ler a tua palavra, eu vou visitar aquele irmão que eu não vejo há muito tempo. Olha aonde o Senhor quer nos levar. O princípio da palavra de Deus. Ele quer, é como se você estivesse vendo assim mesmo.
E como se isso fosse uma trapaça na vida real. Eu estou vendo a mim mesmo, olha, só eu seguir esse caminho. E o caminho é Cristo. O caminho é o Senhor Jesus. É por onde a gente vai que não vai dar erro, que não vai ter problema nenhum. Por aí que nós temos que ir. Quem está me acompanhando diz amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu poderia ficar dias aqui falando de todas as revelações da Bíblia. Porque a Bíblia inteira é a revelação do amor de Deus para nós. Mas eu quero finalizar essa oportunidade que o Senhor me deu hoje, dizendo, irmãos, hoje, nós precisamos dar um passo para trás e dizer, Senhor, eu não quero mais andar pelo que eu vejo e nem pelo que eu sinto, mas eu quero andar pela revelação da Tua Palavra. Aleluia. Eu quero andar pela revelação, pela promessa da Tua Palavra. Porque a Sua Palavra não erra, a Sua Palavra não pode mentir. O Senhor usou um profeta que revelou até o caminho que o exército não podia passar. E esse mesmo profeta foi falado dele aqui hoje. Depois de morto, os ossos dele ressuscitaram uma pessoa. Foi falado isso hoje. O Senhor quer nos usar assim. O Senhor Jesus não se agrada que a gente venha cair em armadilhas do diabo. Que nós venhamos cair nas armadilhas do nosso adversário. Por isso Ele revela que caminho nós devemos tomar. Mas ainda que você tenha tomado o caminho errado, ainda que hoje, se você olha para a sua própria vida e você pensa, eu tomei uma decisão errada lá atrás, e hoje eu estou pagando o preço da decisão que eu tomei, e eu vou ter que carregar isso. Pode até ser, mas a boa notícia é que você não vai precisar carregar isso sozinho. Você não vai precisar carregar isso de uma forma muito pesada, porque você não está sozinho. Lembra que a minha oração hoje, essa é a minha oração pelos meus irmãos hoje aqui, que os nossos olhos sejam abertos e a gente veja que nós não estamos sozinhos, que nós vejamos que nós não estamos sós. É só dizer, Senhor, abra os meus olhos para eu ver, porque eu sei que eu não estou sozinho. E se em algum momento precisar falar, Senhor, manda anjos aqui, Ele manda, Ele faz, porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso, Ele é o Senhor. Mas eu posso te garantir pela promessa que está escrito aqui na palavra, que em momento algum da sua vida você está sozinho. Se você tomou um caminho errado, apenas se arrependa, apenas lembre-se de onde caiu. Eu falei que lá em Apocalipse, quando diz, lembra-te de onde caíste, talvez você nem tenha percebido que você caiu, talvez você nem tenha percebido que o caminho que você escolheu, o Espírito Santo não podia ir junto com você. Mas hoje, se você consegue se lembrar desse dia e verdadeiramente fala, Senhor, eu tomei uma decisão errada, eu tomei um caminho errado, e esse caminho não glorificou o teu nome, esse caminho não me fez mais forte, e esse caminho não me fez te encontrar lá no fim. O Senhor é poderoso para hoje pegar todo esse mal que veio para te destruir, pegar todo esse mal, toda essa culpa, tudo aquilo que veio para tirar a sua paz, para tirar a sua vida, e transformar isso em bênção, porque Ele é Deus. Amém? Ele é o Senhor. Então eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós ainda temos bastante tempo. Daqui a pouquinho nós vamos ofertar a casa de Deus, mas eu quero te convidar a ficar de pé. Glória a Deus. E eu gostaria, irmãos, embaixo da autorização do pastor, nós de olhos fechados, que nós tivéssemos liberdade aqui na igreja. Nós precisamos de mais momentos assim. E eu quero pedir, em nome do Senhor Jesus, que se o Senhor quiser te usar como profeta agora, nessa oração, anda pela igreja e deixa o Senhor te usar. Se Ele te impulsionar a tocar no braço de alguém e orar junto, faça isso. Se Ele tiver alguma palavra de conforto para alguém, faça isso. Aproveita esse momento, porque nós precisamos dar um passo para trás e voltar a viver debaixo da revelação de Deus. Se coloca de pé, feche os seus olhos, tenha liberdade, se quiser vir até o altar. Vamos fazer 5 minutinhos de oração e deixa Deus usar os profetas que estão aqui. Deixa o Senhor te usar. Deixa Ele mostrar, deixa Ele falar, deixa Ele te tocar. Deixa que os seus olhos se abram e você veja que você não está só, que você não está sozinho, não está sozinha. Ele te chamou para algo muito maior, e aqueles que te cercam serão confundidos, porque o seu Deus
é maior que todas as coisas. Oremos a Deus. Tenha liberdade, irmãos. Se Deus te tocar, sai do seu lugar, abraça alguém, ora junto. Tenha essa liberdade em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós oramos, Senhor, te agradecendo pelo privilégio, Senhor, de poder ouvir a sua palavra, mas de poder participar desse culto como um todo, Senhor. Porque é tão maravilhoso, Senhor, estar debaixo da tua palavra, estar, Senhor, na sua presença. É tão maravilhoso, Senhor, podermos colocar a cabeça no travesseiro e ter a certeza absoluta, Senhor, que nós não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco, que o Senhor opera milagres ainda como o Senhor operou lá na antiguidade. Como o Senhor fazia lá atrás, o Senhor ainda faz. Como o Senhor usava profetas lá atrás, o Senhor ainda usa. Como o Senhor fazia, Senhor Deus, milagres acontecerem, Senhor, de forma que o povo ficava chocado, o Senhor ainda faz, Senhor. Aquilo que confunde a sabedoria humana, meu Pai. Aquilo que confunde a sabedoria do homem, mas que glorifica o seu nome. Senhor Deus Todo-Poderoso, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, eu oro a Ti, Senhor, nessa noite. Eu oro ao Senhor, ó Deus, e eu não oro sozinho, Senhor. Nós todos oramos aqui, te pedindo, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais nessa noite. Te pedindo, Senhor, que o Senhor abra, Senhor, os nossos olhos, para que nós voltemos a ver, Senhor, e para que nós voltemos a viver, meu Pai, debaixo da revelação do Senhor, debaixo da revelação da Tua Palavra. Senhor, a Tua Palavra tem sido pregada aqui, Senhor, todos os dias, nessa casa de oração, há tantos anos, Senhor, mas em alguns momentos da nossa vida nós tomamos decisões erradas, Pai. Às vezes decidimos não andar mais na Sua presença, às vezes decidimos um caminho que não te agrada, mas hoje, Senhor, o Senhor pode mudar essa história. Hoje o Senhor pode mudar essa situação, Senhor, e nos trazer de volta, Senhor Deus, a viver debaixo da Tua revelação, em nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, unge, Senhor Deus, cada vez mais os Teus servos, e levanta, Senhor, os profetas que aqui estão. Levanta os profetas aqui hoje, Senhor, em nome de Jesus. Levanta os profetas, Senhor, das nossas casas, Senhor. Levanta os profetas do nosso trabalho. Mas principalmente também nos levanta como profetas, meu Senhor. Deus eterno, no nome santo do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, que ainda que esteja havendo uma guerra espiritual nesse momento, Senhor, que essa guerra seja vencida, porque nós não estamos sozinhos. Que os anjos do Senhor, os carros de fogo que nós temos aqui na Sua palavra, Senhor, estejam aqui, ó Deus, os nossos olhos, Senhor, vendo que sozinhos nós não estamos, e que a vitória é maior, Senhor, do que aquilo que nós podemos ver. Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, começa, Senhor Deus, retoma, melhor dizendo, Senhor, a Sua obra na nossa vida. Retoma, meu Senhor, o chamado do Senhor nas nossas vidas. Para que, Senhor, as coisas grandes que o Senhor revelou na Tua palavra voltem a acontecer na nossa vida, voltem a acontecer no nosso meio. Senhor Deus, eu quero continuar do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, cura aqui nessa noite, Senhor. Traz cura, Senhor, traz libertação. Em nome do Senhor Jesus. Tem pessoas aqui entre nós, meu Senhor, que estão orando, ó Deus, pela família, que estão buscando, ó Deus, um doente querido, que estão buscando, meu Senhor, por alguém que está longe, mas o Senhor conhece, o Senhor pode alcançar, Senhor, aqueles que estão longe, assim como esses que estão perto. O Senhor, meu Deus, vai ir lá agora, Senhor, aonde tem ido, Senhor, alcançando o meu irmão. O Senhor é poderoso para agora, nesse instante, Senhor, ir lá e trazer libertação, e trazer cura, e trazer, Senhor Deus, o milagre, para que o seu nome seja glorificado. Deus, para mim, Senhor Jesus, abre os nossos olhos, Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, para que venhamos ver o quão grande, Senhor, o quão grande é o Seu poder ao nosso lado, Senhor, o quão grande é o exército do Senhor aqui. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela Sua presença neste lugar. Eu posso sentir, Senhor, o Seu operar, o Seu trabalhar. Eu sei que Tu aqui estás. Senhor, nós não podemos andar por vista, assim a Tua palavra nos diz que nós não podemos andar pelo que vemos. Senhor, por isso te peço que o Senhor abra os olhos espirituais, em nome do Senhor Jesus. Senhor, que a nossa fé venha hoje, Senhor,
Venha hoje crescer, ser multiplicada por ti, porque é o Senhor que nos dá fé, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Santo do Senhor Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe a igreja. Eu peço que o Senhor abençoe o seu povo. Aqueles que não vieram, mas nos acompanham via internet, na sua casa, no seu trabalho. Em nome do Senhor Jesus, que essa palavra venha de encontro, que essa palavra venha ao alcance e venha, Senhor, abrir os olhos, que no meio da mais difícil batalha, que no meio da guerra mais difícil, o teu servo e a tua serva venham entender, Senhor, e venham que não estamos sozinhos, que o Senhor é poderoso, não nos deixou só. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui, que não estamos sozinhos, Senhor. Espírito Santo de Deus, abraça o Senhor, abraça o Senhor, todo cada um dos meus irmãos aqui essa noite, no nome santo, sagrado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, levanta o profeta, Senhor, levanta, Senhor, em nome do Senhor Jesus, aquele que está caído, aquele que tomou uma decisão errada, não consiga mais se levantar. Quem se coloca de pé esta noite, Senhor, na tua presença, Senhor, e comece a viver, Senhor, a graça do Senhor, a palavra reveladora, Senhor, de salvação, a palavra de cura, a palavra de vida, porque tu és Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está entre nós, irmãos. Ele está levantando pessoas aqui. Ele está levantando pessoas que tinham tomado uma decisão errada. O Espírito Santo de Deus está trazendo, eu não vou dizer algo novo, mas ele está retomando a obra, o chamado que ele tinha na vida dos seus servos. Aleluia. Glória a Deus. Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo falar. Eu sei que ele está abrindo visão aqui. Aleluia. Aleluia, porque ele é Deus. Porque não existe outro. E não existe melhor forma de viver nesse mundo do que viver confiando nas promessas do Senhor. Aleluia. A gente sabe que pode sair de casa e pode confiar, porque Ele já foi na frente, Ele já desfez as armadilhas do diabo. Aleluia. Ele já desfez a armadilha, Ele guarda você, a sua casa, a sua família. Mas não esqueça de dar esse passo para trás hoje e dizer: é assim que eu quero viver, é assim que eu quero andar, eu quero que o Senhor decida tudo por mim. E eu sei que o Senhor já decidiu a vida e a vida em abundância. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor com as palmas? Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quem é maior do que o nosso Deus? Ninguém. Ninguém é maior que o nosso Deus. Tem mais alguém que deseja viver uma vida assim? Ou só eu? Tem mais? A viver debaixo da revelação de Deus. Aleluia. É assim, Ele revela o íntimo e o profundo. Salmo 25 diz que Ele quer revelar para nós o seu segredo. Ande com Jesus, irmãos, e deixe Ele te usar. E deixe Ele usar os profetas que estão ao seu lado para abençoar a sua vida. Amém? Quando a gente fala sobre ser usado por Deus, não é só entregar revelação, não é só entregar uma mensagem, não é só entregar uma palavra. É beneficiar o reino de Deus. É beneficiar o reino de Deus de todas as formas. E quando nós somos dizimistas e ofertantes da casa de Deus, nós estamos beneficiando o reino de Deus. Você já ouviu alguém falar assim: ah, eu amo servir a Deus, mas eu não sei falar no microfone. Então deixa Deus te usar como investidor. Investe para alguém lá e falar. Amém? Deus usa para o reino de todas as formas. Tem quem fala, tem quem canta, tem quem prega e tem quem investe.
Então, eu quero pedir que você segure na sua mão hoje a sua oferta, o seu dízimo, aquele investimento que você está fazendo no reino de Deus. A oferta não é só um investimento físico aqui para manter a casa, é um investimento espiritual. Amém? Alguém mais crê nisso? Faltaria tempo para a gente falar sobre isso, mas a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova do que não se vê. E em uma outra oportunidade a gente pode falar sobre isso, mas invista, irmãos. Traz a sua oferta, traz o seu dízimo, traz a sua contribuição, para que, ainda que você não fale, ainda que você não cante, mas você está investindo no reino de Deus. Amém? Se você trouxe a sua oferta, segura na sua mão. Quero orar por você mais um minuto. Amém? Sua oferta, o seu dízimo, que seja especial para você, viu, irmãos? Quando a gente oferta a casa de Deus, tudo que a gente dá, a gente quer que Deus dê um especial para nós. Então a gente tem que dar para Ele o que é especial para nós também. Amém? Se a gente entrega para Deus aquilo que para nós não é tão especial, para Ele também não vai ser. Amém? Segura a sua oferta. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, abençoando a vida, Senhor, do dizimista, do ofertante, que nessa noite está trazendo algo especial, meu Senhor, para investir, Senhor, no seu reino, investir na sua casa, investir, Senhor, na pregação da tua palavra. Em nome de Jesus, abençoa, multiplica 100 vezes mais conforme a tua palavra, para a honra, louvor e glória do seu nome. Amém. Mas antes que você traga, agora quem não trouxe a sua oferta e seu dízimo, mas você crê nessa palavra, vou pedir para você levantar a sua mão. Quem não trouxe, mas crê nessa palavra, eu quero fazer uma oração com você. Feche seus olhos, segura a mão levantada. Senhor Deus, em nome de Jesus, nesse momento eu oro, Senhor, sobre a vida daqueles que não puderam hoje trazer uma oferta, um dízimo ou um investimento, Senhor, para a sua casa e no seu reino. Mas eu te peço, no nome do Senhor Jesus, hoje, Senhor, faz algo sobrenatural, confunde, meu Senhor, a sabedoria desse mundo e coloca recursos na mão desse meu irmão e dessa minha irmã que está com as mãos levantadas nesse momento. Coloca recursos financeiros, Senhor, para que eles venham trazer recursos para a sua casa e a bênção do Senhor seja completa também sobre a vida deles. Deus eterno, abençoa, Senhor, o propósito do coração do dizimista e do ofertante, em nome de Jesus, amém e amém. Pode trazer sua oferta, seu dízimo, em nome de Jesus, com alegria, irmãos, com alegria. E se você não trouxe, mas tiver fé para pegar aquele envelope e levar para sua casa, faça isso. Faça isso em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Fica à vontade, pode pegar aqui, ó. Esse é o passo de fé. Eu não tenho, mas eu vou levar um envelope. É passo de fé. Deixa Deus usar. Ele é poderoso para colocar recurso na sua mão. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor com as palmas, com alegria. Aleluia, glória a Deus. Se coloca de pé, irmãos, em nome de Jesus. Eu vou agradecendo por essa oportunidade. Acabei falando demais. Eu estava prevendo 5 minutos para falar, acabei falando demais. Mas eu espero que cada palavra, porque eu tenho certeza que cada palavra não veio de mim. Porque a única coisa que eu sabia que era o texto que eu ia ler. Eu não sabia o que eu ia falar, mas eu sei o que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Que a palavra do Senhor frutifique. Amém? E tem muito profeta tímido no nosso meio. Eu sei que tem gente que hoje que o Senhor abriu os olhos, que o Senhor abriu a visão, que o Senhor revelou. Tem muito profeta tímido aqui. Deixa Deus te usar, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. E as palmas mais uma vez, louco, vamos levar as palmas de Deus. Glória a Jesus. Deus abençoe, pastor Fábio, Deus abençoe todos vocês. E nós
O nome da esposa do Miro é Gilmara Leite Lopes. Anote aí que você, quando for orar, ore pela esposa dele, que precisa da graça de Deus. Amém? Vamos para casa agora? Vamos? Amanhã, nossa irmã Adriele, nossa irmã Lídia está aqui, com os cultos de segunda-feira. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o pastor Fábio, né? Mais do que já abençoou. Oração final. Pai, obrigado, meu Deus, por tudo que fizeste aqui e por tudo que o Senhor falou. Obrigado, meu Deus, pela tua presença que envolveu a minha irmã, envolveu o meu irmão, envolveu todos nós. Pois todos nós viemos aqui hoje, Senhor, e a tua palavra diz que o Senhor não despede de ninguém com as mãos vazias. Então eu creio, meu Deus, que nas mãos desta minha irmã, nas mãos deste meu irmão, até mesmo nas mãos dessas pessoas que nos assistem pelas redes sociais, o Senhor está colocando a tua bênção em o nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Que Deus abençoe vocês, irmãos, abundantemente. Que o Senhor possa guiar vocês como luz. Que a luz de Jesus permita vocês enxergar com os olhos espirituais. E que vocês vejam o que Eliseu viu, o que o seu aprendiz viu. Irmãos, quem crê, vê a glória de Deus. Que vocês vejam, em nome de Jesus, que vocês possam perceber a presença de Deus em todo o tempo, junto a cada um de vocês. Que Deus abençoe mesmo. Vamos agora nos despedir. Eu quero agradecer de coração, todos que se empenharam na campanha do pastel que fizemos ontem. Agradecer as irmãs do ciclo de oração, liderado pela nossa irmã Edna, pastor Cine, os irmãos que fizeram doações, os irmãos que compraram, né? A nossa irmã missionária Fran saiu para vender pastel. Como é lindo, irmãos. 12 homens, com exceção de um, mas depois Deus colocou outro no lugar dele, abalaram o mundo. 12 homens se uniram na fé e revolucionou este mundo. E se esta igreja se unir, se todos fazerem a sua parte, isso é coisa grande que vai acontecer. Coisa grande. E eu estou vendo Deus movendo cada um. E eu quero aqui agradecer pelo seu esforço por esta campanha, que todos os meses, com certeza, tem feito uma grande diferença, uma enorme diferença. E que Deus abençoe vocês mesmo. E a cada campanha como essa seja um sucesso ainda maior. Amém? Quem tem a paz do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, que a presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo nunca falte em vossas vidas, e todos digam amém. Vamos com Deus para terminar em nome de Jesus.